Eu quero só fazer uma consideração com vocês, com um texto que eu gosto muito, certo? Da Bíblia. Ele é um texto do profeta Samuel, no capítulo 16, dá para colocar aí verso 18? 1 Samuel. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, repita comigo, sabe. Preste atenção aqui, que eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Há um problema para ser resolvido. Obrigado, João. Há um problema para ser resolvido. Existe um problema. Esse problema precisa ser solucionado. É verdade. Mas quem vai solucionar o problema? Quem é que tem uma empresa, um produto, um serviço, um negócio, uma ideia? Quem é que tem? Os problemas estão diante de nós, as necessidades estão diante de nós, elas precisam ser resolvidas, e é isso que tem aqui. Alguém está procurando alguém para resolver um problema. Qual é o problema? A dificuldade que o rei enfrenta de dormir. Ele não consegue dormir. Ele não está bem emocionalmente. Quem é que vai prestar serviço para o rei? Um produto de alta qualidade? Alguém para prestar serviço para ele? Tem que ter postura, tem que saber se comportar num ambiente real, tem que ser capaz de resolver o que lhe foi apresentado. É só isso. Enxergar o problema pode não ser tão difícil, resolvê-lo pode mudar a sua vida para sempre. Pessoas não estão esperando gente que identifique problemas. Pessoas estão procurando gente que resolva problemas. Se você achar que Davi deu sorte, é um direito que você tem, mas não foi isso que um dos jovens ou um dos soldados, em alguma tradução, disse nesse texto. Alguém está procurando uma solução, e a solução me parece que vem da música na cabeça de alguém. Alguém diz que se alguém tocar para Saul, se Saul ouvir uma boa música, ele vai ser capaz de dormir. Essa ideia é levada até Saul e ele gostou. Mas músico por músico, o rei tem os melhores instrumentos, os melhores músicos já estão lá. Mas preste atenção, não basta ser um músico, ele vai estar perto do rei,
Quem sabe o rei possa sofrer um atentado? Não é melhor ter alguém valente perto do rei e que saiba tocar? Porque aí então ele pode ser um músico e ao mesmo tempo um segurança. Bom, tranquilo. Mas o rei recebe autoridades, recebe outros monarcas. Então que tal que esse músico valente tenha boa aparência, seja alguém que consiga vender a ideia da beleza, de um ambiente favorável? Está aí. Nós começamos a olhar que há uma qualificação em Davi, que ele é alguém qualificado para fazer, para realizar, para que as coisas aconteçam. Ele tem boa aparência, é alguém valente, homem de guerra, sabe tocar bem. Davi tem uma missão. Me parece que o texto que diz que tudo que vier à sua mão para fazer, fazei-o conforme todas as suas forças, da melhor maneira possível, é algo que Davi colocou como seu propósito de vida. Tudo o que ele faz, ele é capaz de colocar a sua vida em risco para proteger uma ovelha que não é dele. Ele é capaz de correr atrás de um animal feroz como um leão, narrado por ele mesmo, apesar de, na lógica, aquela ovelha que está na boca do leão provavelmente já está morta, mas para ele, se ela está morta ou não, não é o caso. A questão é que ele foi encarregado de proteger a ovelha. Então, morta ou viva, a ovelha não pertence ao leão, a ovelha é do pai dele e ele vai buscar. O pai dele não está lá para ver esse episódio, porque para fazer o melhor você não precisa ser ovacionado por ninguém, você só precisa desenvolver um modelo mental de que todas as vezes que você for apresentar algo, você vai fazer o melhor que você puder, porque você não trabalha para seu chefe, você não trabalha para uma empresa, você trabalha para você e para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Pare e pense. Quando olhamos para tudo isso, talvez achássemos, como diz o Sérgio aqui, esses adjetivos em pessoas diferentes. Porém, Davi concentra todos os adjetivos em si mesmo, e aí ele consegue ser alguém acima da média. Tinha gente bonita, mas não tocava. Tinha cara que tocava, mas era feio. Tinha camarada que tocava, era bonito, mas era frouxo. Tinha gente que tocava, era bonito, era valente, mas não sabia se comportar. Certo? Agora preste atenção. O melhor de tudo vem no final. Filho de Jessé, sabe tocar, valente, é animoso. Sim, vai estar lá perto do rei, o rei está para baixo. Então vamos embora, vamos contar uma piada para o rei, vamos embora, rei. Botar os outros para cima, entendeu? Sai de perto de gente que puxa você para trás. Os cabeça de baga, Zé Ruela, cabeça de rolinha. Gente que pensa pequeno. Esse dia eu fui no lugar, vi uma propaganda de funerária, eu achei sensacional. O carro da funerária passando. E estava lá o camarada, funerária agrícola, 17 anos plantando um homem nessa terra. Falei, rapaz, esse é um marketing extraordinário. Vi uma camiseta do cara na praia, atrás ou na frente estava escrito, sou gordo. E atrás, quando você passava, você olhava, sabe o que estava escrito? Mas eu posso emagrecer, pior é você que é feio. Então você tem que andar com gente, eu gosto de gente que puxa, entendeu? Levantou de manhã, tem estrume de cavalo, procura seu manga largo, mas não desanima.
animoso, o cara bota homem de guerra, sisudo em palavra, de gentil, e o Senhor, é isso aí, mano. Porque tem problema que você resolve com suas habilidades, com suas conexões terrenas, mas tem coisa que os negócios aqui, fica ruim. Há anos atrás, quando entrou uma grande crise no Brasil, o cara falou comigo: pastor, vem aí uma grande crise, e veio. E ele falou: o que o senhor vai fazer? Eu falei: eu não vou participar. Ele falou: o quê? Eu falei: não vou participar dessa crise, não vou nesse fórum. Ele falou: o senhor é louco? Eu falei: louco é tu, que já aceitou o convite. Vai se ferrar. Então, você não veio a essa vida passeio. E vou contar uma historinha para terminar. Hoje eu tenho falado nesses ambientes dos coaches, dessa turma aí que fala, sabe, que depois que eu ganhei o primeiro milhão, ele só não disse que foi o único. Quando eu ganhei o meu primeiro milhão. Mas sabe qual é o grande problema? É que se nós olharmos todo esse ambiente como o mundo dos felinos, eu falo sempre isso aqui na igreja. O que é o mundo dos felinos? O mundo dos gatos. O que é um gato doméstico? Um felino, sim ou não? Deixa eu colocar uma onça. Uma onça é um felino, sim ou não? Um leão é um felino, sim ou não? Isso. Porém, o gato é um felino de pequeno porte. Vamos botar a onça, um felino de médio, e o leão, um felino de grande. Então, um gato que pega um rato com facilidade, ele é habilidoso na caça do rato, ele é um gato vencedor? Sim ou não? Isso faz dele um leão? Ele é um felino de pequeno? Isso. A onça que pula no dorso de um jacaré no Pantanal e captura o jacaré lá dentro da água, ela é uma onça vencedora? Sim ou não? Isso. O leão que pula nas costas de um búfalo no Serengeti e o abate, ele é um leão vencedor? Sim ou não? Mas o leão é um felino de grande, a onça um felino de médio e o gato um felino de pequeno. Isso aí. Qual é o grande problema? É que às vezes você vai em alguns treinamentos que um leão sobe na tribuna para falar e ele comete o erro de esquecer que está falando para gato. E ele começa a chamar os gatos de leão. Leão, você é leão. E você, miau. E o cara fala: leão, 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 leão. Isso, vamos lá, você é um leão. E você, miau. Isso. Aí bagunça a mente das pessoas. Eu não sei se você notou o equilíbrio daquilo que nós ouvimos até aqui. Uma medida que tem muito a ver com você, naquele ambiente que te traz conforto, prazer, mas confronto. É só isso. Então nossa proposta no sempre é estimular o leão a ser leão, a onça a ser e o gato a ser. Porque se tu pensar, mano, vai na palestra de um leão e ele gritar para tu, gato, pula nas costas do búfalo, e tu ir, mano, foi um prazer, gatinho. Então, nós estamos querendo, em Cristo todos somos mais do que gatos, leões, onça, cada um na sua medida, entendeu? É só isso, ninguém quer aqui, vamos embora, leão, ruge, vai se ferrar. Esse não é o nosso propósito. Então, se tem uma coisa que eu vi, eu até falei com ele aqui, essa palestra tem tudo a ver com a gente, que a gente está buscando um povo no equilíbrio. Equilíbrio. Seja alguém equilibrado, acima da média. É isso aí, vai fazer, faça bem feito. Você sabe quem é o cara que subiu aqui para falar? A qualificação desse camarada? O cara é o cara, maluco. Pensa eu com aquela barriga. Sabe que eu tenho aquela camiseta que o Zé mostrou ali. Então para nós foi um grande prazer. Aproximadamente 9.000 anos depois, os dois filhos desse cara, pelo menos os dois descendentes dele, são
os mais ricos da face da terra, judeus, descendentes de Isaac, eu vou mostrar a você, e árabes, descendentes de Ismael. Segura essa. Se continuar do jeito que está, a Europa já será toda muçulmana. Porque enquanto o europeu tem 1, 2 filhos, nenhum, eles chegaram lá e estão tendo de 5 a 7. Já tem país que não muda mais, você sabe que há um índice que mostra tudo isso. Mas aí eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, que pai é esse? Que pai é esse que pega seus 2 filhos e consegue colocar seus 2 filhos numa classe, primeiro, 2 monoteístas, que só adoram um Deus, que no fundo acaba sendo o mesmo, porque Jeová, certo? É o mesmo Alá, só visão distorcida, né? De um para o outro. Tudo que nós pensamos ser sobre Isaac, eles pensam ser sobre Israel. Eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja e tinha o pai de um amigo que ele é muçulmano, mas ele foi na igreja para me ver pregar, e eu falei, cara, eu vou pregar sobre Ismael. Preguei sobre Ismael, preguei sobre Isaac, preguei, ele falou, meu filho, você pregou muito bem, só que está errado. O filho da promessa é Ismael. Ele que é o primogênito, que ele nasceu primeiro. Você sabe o que é primogênito? Eu falei, sei, senhor. O que nasce primeiro, ele disse que qual que nasceu? Isaac ou Ismael? Eu falei, Ismael. Então ele falou comigo, então qual é o primogênito? Eu falei, Ismael. Mas depois eu falei, isso aí é outra coisa, deixa quieto. Mas não discuti com ele. Mas só para você ver que quando o assunto é adoração, a turma, ele sabe. E aí eu fui dar só uma olhadinha para ver se eu consigo usar alguma coisa com os meus 86 anos de idade. Diz que velho não sabe criar filho. Abraão é uma lição. Você já ouviu falar isso? Que casal velho não deve ter filho porque fica bobo. Os meninos fazem dele gato, sapato. Conhece alguém? Pois é, Abraão é uma lição para esses troços. Certo? Então preste atenção. O que fez desse cara obter sucesso com seus filhos? Isso aqui para mim foi libertador. Coloca para mim Gênesis, capítulo 17, verso 20. Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E quem? E o que Deus disse no início do texto? E quanto a Ismael, também te tenho. Escute só. Olha só. Você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja. Não interessa onde ele esteja. Não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Não sei, seja ele menino ou menina. Você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, olha por esse menino, ora por esse menino. Não, você que é pai, rapaz, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho. Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala, Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto.
doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto, parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele, não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico. Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais, está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não, Abraão morreu, não viu o que aconteceu, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo, nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher, quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha, e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou suco para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para um número maior de gente, ou não? Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos... Nós éramos terríveis, estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead, é ou não é? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém? Então nós temos que orar, está aí. O camarada orava e falava, Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa você não faz. Ah, fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa aí, onde é a casa? A minha está para lá ali, ó. Isso. Diga comigo, homens. Eu abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor. E nenhum deles vão se perder. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, está ligado? Então, um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá, menino, você é macho. É, vô? Falei, é. Igual o vovô. Ele me olhou esquisito. Ele disse assim, queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 46, alguns homens foram prender Jesus, e eles estão voltando desta missão. E, como eles voltam de mãos vazias, eles foram designados a prenderem Jesus, e eles voltam sem Jesus. Bota o verso 45, que fica mais... Não é fácil de todos entenderem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que o não trouxeste? Verso 46, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção na frase que foi dita pelos homens que receberam a missão de prender Jesus. Depois você pode observar
eles vão até onde Jesus está, se posicionam em lugares estratégicos. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento, sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo, eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir, a oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão. Eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou, e assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu oportunidade. Olha, ele estava cercado por seus discípulos que estavam em maior números. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos, porque nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo: nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foram o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é: ninguém como ele fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias,
né? Você talvez pode ter uma dessas. Tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma bíbliazinha dessa, mas algumas bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje. Eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49, dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu, boto 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia, verso 51, e desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Preste atenção em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa, a festa encerrou, ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré, mas depois de um dia de caminhada, José encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo: Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que ele vai conosco, mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que ele vai falar. Depois de 3 dias procurando,
eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda falando da preocupação, depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para duas coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de duas autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus. Nesses dois ambientes ele vai nos mostrar isso. Primeiro, ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro. Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade.